O artigo, o assunto dessa nossa aula, é o nome que se dá a uma das chamadas classes gramaticais fechadas no português. O que quer dizer isso, uma classe fechada? Você já deve ter visto em alguma época, quando sai uma nova edição de dicionários, comentários sobre tal palavra que surgiu, tal palavra que entrou nos dicionários, e certamente nenhuma dessas palavras era dessa classe gramatical. Dizer que é uma classe fechada significa dizer que existe um conjunto de palavras que formam essa classe e esse conjunto é fixo, é restrito, é bem determinado. No caso do artigo, essas palavras se dividem em dois grupos. Um grupo é o do artigo indefinido, formado exclusivamente pelas palavras um e seu plural uns, a forma feminina uma e o plural umas. E além dos artigos indefinidos, existem ainda os artigos definidos. Desse conjunto, o conjunto do artigo definido, fazem parte as palavras o e os, né, mas singular e plural, e também no feminino a e as, ainda singular e plural. A grande diferença de artigo indefinido para artigo definido reside no fato de que os indefinidos vão identificar que o substantivo antecedido por essas palavras não é de conhecimento compartilhado entre os interlocutores. É o que nós podemos chamar em um texto de uma informação nova. Enquanto o artigo definido indica que aquele substantivo é tratado como de conhecimento compartilhado pelos interlocutores, o que nós poderíamos chamar de informação velha. Para exemplificar isso, eu te convido a ler essa tira que foi publicada no livro Abobrinhas da Brasilônia, do cartunista Glauco, e teve aqui esse livro, sua primeira edição, em 1985. Aqui é uma charge, um texto, um gênero textual sincrético, né, em que se misturam elementos não verbais, como você vê aqui, o carro de polícia transportando o criminoso, aqui um conjunto de policiais, né, é o que se vê na imagem, e também elementos verbais, porque um dos policiais diz aqui ao detento, né, ao prisioneiro: pode sair, você vai fazer uma tentativa de fuga. Bom, diante dessa charge, como é comum nesse gênero textual, se espera que o leitor evoque um certo conhecimento de mundo, um certo repertório cultural, para dar sentido a isso que foi lido aqui. E além de evocar determinado conhecimento de mundo, é fundamental analisar como as palavras se relacionam com a imagem para construir o significado, não é? Numa leitura equivocada, muita gente diria que o grande tema aqui é a corrupção da polícia, porque os policiais estariam abrindo a porta da viatura para permitir que o bandido fugisse. No entanto, para que isso fosse verdade, para que o tema fosse de fato a corrupção dos policiais, seria necessário que esse criminoso tivesse oferecido alguma vantagem, algum benefício para que a fuga fosse facultada, fosse permitida. Não se trata disso. Quando o policial diz que esse prisioneiro, esse detento, vai fazer uma tentativa de fuga, aqui nós temos um exemplo de artigo indefinido. Nesse texto, isso significa que o substantivo tentativa, aqui na expressão tentativa de fuga, é uma informação não compartilhada por esse que formula o enunciado e pelo seu receptor. Inclusive, a expressão de surpresa, de espanto, aqui do personagem, é coerente com a ideia de que o artigo indefinido marca esse substantivo como um dado, como uma informação, como um tipo de conhecimento não compartilhado entre as partes, não compartilhado entre o enunciador e o receptor.
Isso nos leva, então, a entender que a charge trata de um outro problema. Não é a corrupção policial o tema de que se trata, mas a violência policial. Porque eles, com as armas em punho, ao que tudo indica, vão exterminar esse criminoso, esse bandido, e vão alegar que ele tentou fugir e, como se constará no laudo, não conseguiu por ter sido alvejado. Mas veja, não era uma intenção desse personagem fugir. Daí, essa tentativa de fuga aparece como informação nova para ele, o que causa o espanto, o que se vê aqui nessa expressão. Bom, seria diferente, para que a gente tenha então um exemplo aqui e possa contrastar, se num outro contexto, se numa outra situação, o policial dissesse ao preso detido que, conforme o combinado, imaginando que eles combinaram alguma coisa antes, conforme combinado, agora você vai fazer a tentativa de fuga. Se fosse essa a situação em que eles já tivessem entrado em um acordo e a tentativa de fuga fosse esperada pelo detento, aqui nós teríamos um caso de informação compartilhada entre os interlocutores. E se fosse essa uma informação compartilhada entre ambos, o artigo seria não mais um artigo indefinido, mas aqui um caso de artigo definido. Por isso, segundo a definição básica, o artigo indefinido se refere àquilo que não é de conhecimento compartilhado, é uma tentativa de fuga que você não esperava, diferente do artigo definido, que vai marcar um conhecimento compartilhado. Agora é a tentativa de fuga que você estava esperando. Bom, para terminar essa nossa conversa, também quero destacar aqui casos em que o artigo sequer é usado. A ausência de artigo diante de um substantivo também tem um importante valor na construção do sentido, na construção dos significados. Para identificar como isso acontece, te convido a ler o trecho da notícia que leva o título Rio de Janeiro terá videoconferências em presídios para evitar tentativas de fuga. A notícia é disponível nesse link aqui, para quem tiver curiosidade de lê-la na íntegra. Dizia aqui em um trecho o seguinte: a ideia é evitar que presos de maior periculosidade tenham que sair de presídios, circulando pelas ruas, sob o risco da ocorrência de atos violentos para resgatá-los, a exemplo do que houve na última quinta-feira no Fórum de Bangu, na zona oeste do Rio. Uma tentativa de resgate de traficantes resultou em um forte tiroteio. Bom, alguns substantivos desse texto não são antecedidos nem por artigo definido, nem por artigo indefinido. É o que acontece quando se diz a ideia é evitar que presos, não são uns presos, nem os presos, de maior periculosidade tenham que sair de presídios. Aqui também não se usa artigo antes de presídios. Sob o risco da ocorrência de atos violentos, não são os atos, por exemplo. Então, de novo aqui, um vazio no espaço que seria do artigo, fosse ele o definido ou indefinido. Qual efeito isso provoca para o sentido, para a construção do significado? Quando não se usa o artigo, o substantivo é tomado em seu sentido genérico. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, quando aparece o substantivo presos, ele se refere a presos de modo geral, não a algum conjunto específico de presos a que o texto faz referência.
Quando se trata aqui de presídios, a mesma coisa. Presídios é tomado num sentido mais genérico e não se pensando em um conjunto específico de presídios. Atos violentos, a mesma coisa. Para contrastar a diferença entre usar ou não o artigo, podemos pegar aqui do título a expressão tentativas de fuga, expressão na qual se optou por não usar o artigo, a expressão uma tentativa de resgate, na qual, como você vê, é usado aqui um artigo indefinido. Essa tentativa de resgate aparece aqui no texto pela primeira vez como uma informação não compartilhada entre o enunciador desse texto e nós leitores, mas é uma tentativa de resgate específica, essa que resultou em forte tiroteio lá no Rio de Janeiro. Aqui, o título da notícia trata a possibilidade de que haja tentativas de fuga, mas sem fazer referência a alguma tentativa ou um conjunto de tentativas específico. Para criar esse efeito de generalidade, não se usa o artigo diante do substantivo. Então, além daquela distinção entre artigo definido e artigo indefinido, a ausência de artigo também é um dado importante sobre essa classe de palavras.